A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esté. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2024 e agora na lição número 10 nós vamos nos aprofundar no tema aqui que nós estamos estudando sobre o livro de Esté. Na lição anterior nós falamos ali do plano de Amã para a destruição dos judeus. Sabemos que essa notícia se espalhou naquela época, né? No caso a notícia se espalhou e os judeus ficaram preocupados com esse plano de destruição. Mas sabemos que Deus não vai deixar isso acontecer e temos agora o plano de livramento. Mardoqueu vai liderar aí esse plano, vai envolver Esté e envolver também todos os judeus. Sabemos que Deus agiu através da oração e do jejum, porque o povo clamou a Deus e Deus agiu. Então, nesta lição, nós vamos falar desse plano de livramento e eu convido você a assistir essa aula até o final. E antes de entrar aqui no conteúdo da aula, eu quero expressar o que eu estou sentindo agora com relação aos comentários do vídeo anterior. Na lição número 9, nós falamos ali do plano de Amã para a destruição dos judeus e o escritor da revista fez uma ponte com os dias de hoje, falando do ataque do Hamas ali a Israel ano passado e também que Israel revidou e tudo mais. Ele fez essa aplicação para os dias de hoje, falando do antisionismo e tudo mais. E no meu vídeo, eu comentei algumas coisas e as pessoas deixaram os comentários lá no vídeo, né? Eu pedi para o pessoal comentar e o pessoal comentou e eu fiquei um pouco chateado, revoltado ou preocupado. Eu não consigo expressar o meu sentimento ao ler os comentários daquele vídeo. Eu acho que é uma preocupação. Eu acho que eu estou mais preocupado com o que comentaram no vídeo. Eu fiquei muito triste, na verdade, porque assim, na minha aula eu falei de uma reportagem, né, que eu citei a Rede Globo. Não, porque a Rede Globo passou a reportagem. Assim, um repórter da Globo, não foi nem na Rede Globo, foi acho que Globo News, enfim, um repórter lá da Globo News. E eu falei de morte, eu falei de um ataque a ambulâncias, em que 15 pessoas morreram, pessoas inocentes, entende? Eu falei de uma barbaridade, eu falei de algo triste. E a minha expectativa é que os crentes de verdade iam ver isso e falar, nossa, que triste, pessoas inocentes morreram. E também, a minha aula de maneira geral, eu falei da guerra como um todo, mais de 43 mil palestinos já morreram. E eu não vi ninguém lamentando isso. Eu não vi ninguém falando sobre essa barbaridade, sobre as mortes, sobre a destruição. As pessoas ficaram preocupadas com a Rede Globo. Olha só aqui alguns comentários que colocaram. Alguns apagaram os comentários depois que eu respondi. Alguns apagaram, aí sobrou esses 3 aqui ainda lá. Um colocou assim, eu gosto muito das suas aulas, mas citar aqui um repórter da Globo. Aí outro colocou, meu amigo, você acredita em reportagem da Globo? Você perdeu muito ponto, vou dar dislike. O outro colocou, você citou reportagem da Globo lixo, deu ruim, tchau. Irmão, assim, sinceramente, será que foi isso o foco da aula? Sinceramente, será que o foco da aula era falar da Rede Globo? O foco da aula era citar um repórter da Globo? Me desculpa, mas eu estou falando de um fato real. Foi noticiado pela Globo. Que se dane se foi noticiado pela Globo. Me desculpe falar assim, mas que se dane. Olha só o tanto de veículos de comunicação que fez a mesma reportagem. Tá? Monitor do Oriente, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, CNN. Entende? Tudo relatando o que aconteceu, o fato real que aconteceu. Entende? E Israel confirmou isso. Correio Brasiliense, Exército de Israel confirma que bombardeou a ambulância. Tá? CNN, Israel admite ataque aéreo à ambulância na faixa de Gaza. Ou seja, não é questão de que é uma falsa reportagem da Rede Globo. Não é isso. Entende? Eu estou falando de pessoas inocentes morrendo. Eu estou falando de crimes de guerra. Entende? E os crentes estão preocupados com Rede Globo. Me desculpa, mas que tipo de cristianismo nós estamos seguindo? Que tipo de Cristo nós estamos seguindo? Que tipo de fé nós temos? Que a gente está vendo uma barbaridade e a gente está preocupado de onde veio a reportagem. Eu não vi ninguém lamentando a morte dessas pessoas. Eu não vi ninguém lamentando o que está acontecendo naquela região. Que a gente chama de guerra, mas aquilo não é uma guerra. Uma guerra é quando a gente tem duas nações guerreando e tal, combatendo e tudo mais. Ali a gente tem uma nação sendo massacrada, não é nem uma nação direito, né? Porque não é reconhecido. Faixa de Gaza, a Palestina de maneira geral, não é reconhecido como uma nação. Então a gente tem um povo que está comprimido em uma pequena região, sendo totalmente destruído. Aquilo é um massacre.
Eu sei que alguém pode discordar de mim, porque a esquerda que diz isso, que o pessoal começa a levar logo para o lado político. Olha, eu não sei você, mas eu não tenho as minhas convicções cristãs pautadas pela esquerda ou pela direita, por falsas ideologias políticas. Eu não tenho. As minhas convicções cristãs vêm do Evangelho. Eu olho para essa situação do ponto de vista do Evangelho. Eu estou pouco me lixando para o que a esquerda e a direita fala sobre essa guerra, sobre esse massacre. Eu estou pouco me lixando sobre a visão deles. Eu estou olhando do ponto de vista cristão. Está errado. Tem motivações pecaminosas nisso aí. Olha só, crianças morrendo, hospitais sendo destruídos, famílias sendo destruídas. Mais uma reportagem aqui, né? Lá em Gaza, 1,1 milhão de crianças correm risco de morrer por subnutrição. A fome, a miséria lá é generalizada, entende? E Jesus morreu por essas pessoas. Nós deveríamos estar preocupados com essas pessoas, ajudando de alguma forma, entende? Não é ficar defendendo lado A ou lado B. Eu estou vendo muitos crentes aí defendendo Israel, porque a minha teologia, né, diz que eu tenho que defender Israel, que Deus tem um plano para Israel. Eu também defendo a nação de Israel. Deus tem um plano para Israel. Quem acompanha minhas aulas aqui no EBD em Foco, né, sabe que eu sou dispensacionalista, defendo que Deus tem um plano para Israel, mas eu não posso achar que tudo que Israel faz está certo. Que eu não posso achar, né, que morte e destruição está certo. Aí eu vou usar a minha teologia para demonstrar falta de amor pelo ser humano. É isso que está acontecendo. As pessoas estão usando a sua teologia para demonstrar total indiferença à morte de pessoas inocentes, que foi o que aquele repórter da Globo, né, fez, e todos os repórteres que relataram isso estão com uma indiferença, ou seja, não estão preocupados com a morte de pessoas inocentes, assim como as pessoas que estão comentando no meu vídeo. É uma indiferença com a vida do ser humano. Isso aqui lembra muito a parábola do samaritano, em que o levita e o sacerdote passam longe do homem caído. Por quê? Porque a teologia deles dizia que se eles tocassem no homem morto, eles teriam que passar por um ritual de purificação e tudo mais, ia dar muito trabalho. Então a teologia deles impediu eles de fazer o que é certo. Impediu eles de ajudar alguém que estava precisando de ajuda. E veio o samaritano e ajudou. Então é isso que está acontecendo. Pessoas que estão defendendo a família, defendendo o evangelho, defendendo Cristo, aí por causa da teologia está defendendo a destruição e morte de pessoas inocentes. Sabe? Eu não estou aqui para fazer uma análise da guerra, uma análise geopolítica, dizer quem está certo e quem está errado. Não estou aqui para fazer isso, não tenho competência para isso. Mas do ponto de vista do evangelho, eu olho isso aqui como algo que é fruto do pecado. É resultado do pecado, motivações pecaminosas que está por trás dessa guerra, tanto do lado do Hamas quanto do lado de Israel, motivações pecaminosas. E do ponto de vista do evangelho, eu tenho que me preocupar com as vidas, com as pessoas, e eu falei no meu vídeo que eu espero que tenha paz, que deveria ter paz, deveria ter algum acordo de paz. E até isso as pessoas me criticaram. Até isso, né, lá no meu vídeo me criticaram, dizendo que não, que os inimigos de Israel não querem paz. E a pessoa fala isso como se conhecesse todos os pormenores da guerra, né? E, enfim, eu não estou nem aí para quem está certo e quem está errado. Eu quero saber, do ponto de vista do evangelho, como que nós devemos olhar essa situação. É essa reflexão que eu quero fazer. Peço perdão por ter, né, atrapalhado aí a aula para falar isso. Né? Eu nunca fiz isso aqui no EBD em Foco. Geralmente eu faço um outro vídeo, né, mas eu estou muito sem tempo de fazer um outro vídeo. Então resolvi incluir aqui, atrapalhei um pouco a aula, mas eu quero que você faça essa reflexão, né, sobre, né, essas situações que acontecem no mundo, situações pecaminosas e como que o cristão deve se posicionar. Tá? Não é só se levar por uma teologia. Deus tem sim um plano para Israel, eu acredito que Deus vai restaurar a nação de Israel no futuro, mas isso não significa que o que acontece nos dias de hoje não é fruto do pecado. Tá? Falei isso na aula anterior. Alguém de Israel hoje, um judeu hoje, para ser salvo, ele tem que crer em Jesus como Salvador e ter a vida transformada. E é isso que nós temos que pregar, o Evangelho. Todas as pessoas precisam do Evangelho. Sabe? As pessoas lá da faixa de Gaza, da Palestina de maneira geral, precisam do Evangelho. Será que tem missionários lá nessa situação? Será que tem pessoas pregando o Evangelho lá nesse período agora? Nós deveríamos estar preocupados com isso. Quantos missionários estão lá na faixa de Gaza hoje? Quantos missionários estão precisando de apoio e de suporte? Quantas pessoas estão precisando de doação? Entende? Pregar o evangelho, tanto na Palestina quanto em Israel, para que mais pessoas possam se converter e se salvar. Amém? Vamos lá, vamos começar aqui. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa os slides de adultos e jovens e vários outros conteúdos aí que entram como bônus.
Nós temos aqui uma equipe, né, qualificada que produz esse material toda semana e muito do nosso material é gratuito, tá? Pode-se dizer que 70% a 80% do nosso material é gratuito. A gente envia no WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp é acessado também no nosso site ebedenfoco.com. Por enquanto, o nosso aplicativo não está funcionando, mas o nosso site está funcionando e os nossos grupos no WhatsApp também. Então, na descrição do vídeo tem aí toda a informação que você precisa para falar conosco e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Vamos para o texto áureo que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Então aqui a gente tem uma passagem de Isaías que fala de um Deus que cuida do seu povo, um Deus que trabalha pelo seu povo. Verdade prática, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Então aqui a gente, né, vê que nos momentos dramáticos, difíceis, nós às vezes fazemos uma reflexão sobre a nossa fé. E isso é certo, isso é correto. A gente tem que clamar a Deus, né? A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que ir até a presença de Deus nos momentos difíceis mesmo. Tem gente que critica isso, só busca a Deus quando está difícil, tudo bem. O importante é buscar a Deus. Então a gente tem que clamar a Ele, foi isso que o povo fez ali quando precisou, né? O povo precisou de Deus, no caso aqui a gente está falando do contexto da lição, né? O povo judeu, quando precisou de Deus lá, eles clamaram a Deus e Deus ouviu o clamor. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 4, aí versículo 5 a 17, e depois capítulo 5, mais alguns versículos. Eu vou avançar aqui, durante a aula a gente vai ter aí os versículos para ler, muito versículo mesmo, e eu percebi que eu estou colocando mais versículos no slide e a aula está ficando muito longa, né? A aula anterior ficou com 1h10, nunca mais eu tinha ministrado uma aula com mais de 1 hora. Mas é porque eu quero colocar tudo, né? E, enfim, acaba que fica um pouco longa, mas o objetivo aqui é justamente explicar em detalhes a lição. Então, ler todos os versículos faz parte disso. A gente não lê todos, tá? Muitos versículos ficam de fora, mas mesmo assim é uma grande quantidade que a gente coloca no slide. Nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. Então, o objetivo aqui é nós falarmos, né, desse decreto, né, que foi assinado e quais foram as atitudes desses dois personagens, né, no caso aqui Mardoqueu e Esté, e também de todo o povo judeu. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Então, assim, a ordem já tinha se espalhado por todo o império era muito grande, a gente já falou sobre isso, e todo mundo já estava nessa expectativa. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Então, o que restava para o povo era clamar a Deus, porque a ordem do rei não poderia ser revogada. Então, Deus tinha que entrar com providência de alguma forma, de alguma maneira. Então, tem situações que a gente pensa assim, não, isso aqui não tem como resolver, já foi decretado, é impossível resolver. Não existe nada impossível para Deus. Acho que essa lição vai deixar isso muito claro para nós. Não existe nada impossível para Deus, Deus pode resolver qualquer problema. Tópico 1, o perigoso plano e o temor de Esté. 1.1, lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Então, assim, Esté estava lá no palácio, trancada, fechada, sem saber de nada o que estava acontecendo. E ela ficou sabendo, por algum motivo, ela soube que Mardoqueu estava vestido com panos de saco, se lamentando, gritando na rua, e ela resolveu tomar uma atitude com relação ao seu primo, né? Então, sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Realmente, Esté não sabia o que estava acontecendo e Mardoqueu precisava passar essa mensagem para ela. Se ele aceitasse as roupas, parecia que estava tudo normal, né? Era um problema simples ali, mas não foi isso que ele fez. Ele recusou, não por orgulho, não foi isso, ele recusou porque ele precisava passar essa mensagem para ela. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Vamos ler aqui o texto bíblico. Isso aqui já faz parte da leitura bíblica em classe, que eu pulei e a gente vai ler agora. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco
podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Então, assim, Esté ficou sabendo que Mardoqueu estava naquela situação, mas ela não sabia o motivo. As pessoas não contaram para Esté o que realmente estava acontecendo. Nós não sabemos por que também, né? A gente não sabe por que as pessoas não contaram. Talvez a indiferença das pessoas para com aquela situação, né? Ninguém estava muito preocupado com isso, né? Com a morte dos judeus, enfim. Ou quem sabe as pessoas estavam confusas, né? Não sabiam o que falar direito para Esté. Então, de alguma forma, Esté não recebeu essa informação e também ela estava meio que escondendo ali a sua religião, né? Ela estava meio que escondendo ali que ela era judia, então ela ficou calada, seguindo a orientação do próprio Mardoqueu. Então, até esse momento, ninguém sabia a origem de Esté, ninguém sabia a religião dela, de que povo ela era. Ela ficou calada, ela ficou quieta no canto dela. Isso é bom até um certo ponto. No entanto, chega um momento que a gente precisa revelar, né, quem nós somos. Muitas vezes, nós como crentes, estamos em um local que ninguém sabe que a gente é crente. Existe a situação em que a pessoa está escondendo, né, de propósito, porque realmente ela não quer ali que o povo saiba que ela é crente e tal, ela não quer sofrer nenhum tipo de perseguição ou algum tipo de chacota. Existe essa possibilidade. No entanto, tem pessoas que preferem segurar e deixar para o momento certo, no momento oportuno, ela vai dizer que ela é crente e tudo mais, e vai aproveitar para pregar o evangelho. Então, assim, Esté, ela ficou até aquele momento, né, sem falar nada quem ela era, e a partir de agora chegou o momento dela revelar, dela dizer quem de fato ela é. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Então, assim, Mardoqueu, ele estava fazendo aquilo porque ele estava realmente muito triste, muito preocupado. Ele estava, assim, naquela situação que sabia que o seu povo ia ser destruído e ele precisava, né, demonstrar esse sentimento. Essa questão da demonstração, de mostrar realmente que tem algo ruim acontecendo e que isso trouxe muita tristeza para ele. Então, o objetivo não era só chamar a atenção de Esté. É claro que isso chamou a atenção dela. O fato dela ter enviado roupas e ele recusado chamou mais ainda a atenção dela e ela precisava saber o que estava acontecendo, né? Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava, né? Então, a rainha precisava saber o que estava acontecendo ali. Ela estava trancada lá no palácio e não tinha informações do que estava acontecendo lá fora. Isso era muito comum naquela época. Então, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, a gente conclui aqui que é saudável compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas. É claro que temos que saber quem são as pessoas, né? Se você for compartilhar os seus sentimentos com a pessoa errada, isso pode não dar muito certo. Então, aqui a gente tem essa lição, né? Compartilhar os nossos sentimentos, isso é saudável. E se alguém está compartilhando sentimentos com você, faça o que está escrito aqui em Romanos. Se a pessoa chega alegre, alegre-se com ela. Se a pessoa chega chorando por causa de um luto ou alguma coisa, chore com ela, esteja ao lado dela em qualquer situação. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Então Jesus, né, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chegou o momento que ele realmente teve que expressar toda a sua dor. Vamos ler Mateus 26, do 36 ao 38. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então aqui Jesus expressa o seu sentimento. Olha só, a minha alma está cheia de tristeza até
a morte. É uma tristeza muito grande. Então Jesus expressa os seus sentimentos para os discípulos. Observe que Jesus não compartilha o seu sentimento com todos os discípulos, só com os mais íntimos. Ele chamou um grupo específico ali e com aquele grupo ele compartilhou o seu sentimento, essa tristeza grande que ele estava sentindo. 1.2. Um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todos os ardilosos planos de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Então, assim, Mardoqueu aproveitou esse homem, no caso, esse eunuco, né, Ataque, que chegou até ele, enviado por Esté, e aproveitou a situação e entregou ali o decreto para que Esté ficasse sabendo do que estava acontecendo. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Então, a ideia era essa, que Esté, como ela está lá no palácio, ela tem acesso mais fácil ao rei, então ela poderia ir até o rei e suplicar pelos judeus. Isso aqui era algo difícil e complicado, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas principalmente porque foi o próprio rei que autorizou isso. Amã não fez por conta própria, Amã pediu a autorização do rei e o rei deu toda a autoridade a Amã e concordou completamente, a gente falou disso na aula anterior. Então, assim, Amã, ele pode ter usado de algum artifício de manipulação para que o rei assinasse o decreto, para que o rei concordasse com tudo aquilo. No entanto, quando os judeus receberam as cartas, receberam a notificação ali, eles sabiam que ali tinha o aval do rei. Então, como que Esté ia até o rei e pedir para o rei revogar uma coisa que ele mesmo concordou? E, além disso, havia um outro grande obstáculo. Esté respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. Observe que essa lei vale para todo mundo. A própria esposa do rei deveria ser chamada por ele. Ela não podia ir até a presença dele sem ser chamada. Isso aqui era uma lei da época. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Então, o cetro de ouro era esse objeto que estava na mão do rei, e quando ele estendia o cetro, ele estava recebendo aquela pessoa que entrou sem ser chamado. Então, assim, a pessoa entrou sem ser chamado. Se o rei estendesse o cetro de ouro, ele estava recebendo. Se ele não estendesse, a sentença era morte. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Então, muitos reis, né, foram mortos, assassinados no próprio trono. Tá? Isso aqui acontecia e, quem sabe, Assuero tinha medo disso acontecer com ele. Tópico 1.3, autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Então, assim, 8 anos depois que passa a história do livro de Esté, Assuero foi assassinado no próprio trono. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. A gente já estudou sobre isso, né? Esté, capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se dignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, assim, Assuero tinha muito medo de morrer, né, no caso de ser assassinado em uma situação ali que ele estivesse desprotegido, né? Então, o trono, apesar de ter muita proteção, ainda era um lugar que ele poderia sofrer algum tipo de ataque. Então, ele tinha todo esse cuidado. A gente sabe que no passado, né, como a gente leu aqui, Esté 2:21, alguém já estava tentando matar o rei, pessoas lá da confiança dele, e no futuro, no caso 8 anos depois, né, ele foi assassinado no próprio trono. Então, decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes, nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. Então, aqui o escritor da revista cita algo um pouco mais atual, né? Ele morreu em 2011, então foi um ditador que também morreu ali, enfim, com os rebeldes, no caso do país, né? Pessoas da confiança dele. E, enfim, a gente pode citar vários outros exemplos, né? A gente tem o Mussolini também, né? Que, enfim, foi fuzilado e pendurado em praça pública, né, que também era um ditador lá da Itália, enfim. Então a gente observa que muitos desses líderes autoritários, eles fazem muitos inimigos e podem morrer a qualquer momento. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita
a ira. Então é muito melhor você ser manso, ser humilde, né, ser brando. Isso vai ser muito melhor para a sua vida, né? Ela vai desviar o furor. Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então muitas brigas, muitas confusões vêm a partir de uma palavra dura, de uma maneira errada de falar. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Salmo 5:11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então Deus defende o seu povo, Deus defende os seus filhos. Tópico 2, Mardoqueu convence Esté. 2.1, confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Então, assim, tinha 30 dias que o rei não dormia com a rainha. Por qual motivo? Não sabemos, mas é bem provável que ele tinha um harém, tinha várias outras mulheres, tinha as concubinas. Isso era muito comum naquela época, principalmente para um rei tão poderoso como Assuero. Era o rei do maior império daquela época. Então, assim, Esté era a esposa oficial, mas ele tinha também as concubinas e é bem provável, não estou dizendo com certeza absoluta, mas é bem provável que ele dormia com outras mulheres ali do seu harém. Então, ali estava Esté, reservada em um canto, 30 dias sem comparecer à presença do rei. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Vamos ler aqui Esté, capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Então, Mardoqueu foi um pouco duro aqui com Esté. Olha, Esté, não adianta você ficar preocupada com entrar na presença do rei e tudo mais, porque você pode morrer, porque você vai morrer de todo jeito. Porque a lei vale para todo mundo. Só porque você está na casa do rei, não significa que a lei não vai ser aplicada a você. Então, assim, tome uma atitude, faça alguma coisa. Então essa foi a resposta de Mardoqueu. Se Esté não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. Então, assim, Mardoqueu ele tinha uma confiança em Deus, ele sabia que Deus ia livrar o seu povo, independente do meio e da maneira e da situação. Não importa, Deus vai livrar. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Então, assim, Esté, se você não fizer alguma coisa, Deus vai fazer de outra maneira. Na verdade, o que Mardoqueu está dizendo é assim: Esté, deixa Deus te usar onde você está. Deixa Deus te usar no palácio. Aquilo que eu te falei no passado, para você não revelar que você era judia, agora nós vamos mudar isso. A partir de agora, você tem que dizer quem você é. E você tem que tomar uma atitude. Deixa Deus te usar, porque Deus te colocou aí para fazer isso. Porém, se por acaso você se recusar, Deus vai nos livrar de uma outra maneira. Mas Ele vai nos livrar. Ponto final. É isso. Deus vai nos livrar. Então, ele confiava em Deus acima de qualquer coisa. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Olha só, Mardoqueu poderia ter Esté como a pessoa mais importante da vida dele, porque ela está no palácio, então ele tem que fazer tudo por Esté, porque quando precisar, ele recorre a ela. Então, ele vai confiar em Esté em vez de confiar em Deus. Porém, ele fez diferente. Ele sabia que Esté estava lá por causa de Deus, providência divina. E se por acaso ela não fizesse nada, Deus ia livrar o seu povo de qualquer jeito. Então ele não confiava em Esté, ele confiava em Deus. Salmo 121, verso 1 e 2. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então meu socorro vem do Senhor. Não é do político A, do político B. Às vezes a gente recorre a um político para conseguir alguma coisa. Às vezes, numa situação de doença, é muito comum, principalmente no interior, né? Quem mora no interior, cidade pequena, situação de doença, às vezes vai até um vereador, né? Vereador, me ajuda e tal, consegue aí para mim uma vaga no hospital, um leito, alguma coisa do tipo. Isso é muito comum, acontece o tempo todo. Só que a gente não tem que confiar no homem. É claro que Deus pode usar aquele político. Uma situação específica, Deus pode usar. Deus pode usar alguém de influência na sociedade, de maneira geral. Porém, nós nunca devemos colocar a nossa confiança nessas pessoas.
tá? Elas podem sim ser instrumentos de Deus, porém nós temos que confiar no Senhor. É Deus que está no controle de todas as coisas, né? De confiar em Deus. O meio que ele vai usar é com ele. Nós confiamos nele. Deus abomina todo tipo de idolatria. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então a gente vê que nos dias de hoje a idolatria não deixou de existir. Tá? As idolatrias atuais aí são várias. Então, se você estiver assistindo pelo vídeo, eu coloquei uma imagem que retrata aí vários tipos de idolatria, né? E uma das piores é essa de confiar em uma outra pessoa, né? Idolatria política, por exemplo, confiar no político, confiar no outro homem. Isso aí é problemático, né? Nós temos que nos livrar disso e confiar no Senhor. 2.2. Primeiro Deus, depois o homem. Esté convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Então, Esté, ela entendeu que precisava chegar à presença de Deus, precisava se humilhar e revelar quem ela era de fato, que ela realmente servia a um Deus todo-poderoso e todo mundo precisava saber disso. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Então, olha, orem por mim, jejuem por mim, porque eu vou até a presença do rei. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Olha só, agora ela vai reunir as pessoas do palácio para que orem e jejuem com ela. Esté 4,16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então, observe que ela toma uma atitude muito importante. O jejum e oração é algo que ela fez, no caso, dentro do próprio palácio, então, com as moças dela, no caso, pessoas que estavam ao lado dela, pediu para que todos fizessem isso, todos os judeus jejuassem e orassem, e ela falou assim: eu vou à presença do rei. Se eu morrer, que eu morra, mas eu vou até a presença dele. A lei não permite, mas eu vou a si mesmo. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Então, assim, o crente ele tem que estar o tempo todo conectado com Deus para saber o momento certo de orar, de jejuar, de agir. Enfim, tem momento que você tem que parar tudo e só orar. Tem momento que você tem que orar e tem que agir também. Foi o que Esté fez. Ela estava orando, jejuando, mas aí ela parou ali e falou: agora eu vou agir. Eu vou até a presença do rei, né, e vou contar com a oração de todos os meus irmãos. Antes de Esté procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Lucas 18, verso 8, diz assim: digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui é Jesus, né, falando do fim dos tempos. Será que vai encontrar fé na terra? Porque fé é isso, é você crer naquilo que você não está vendo, não está na sua frente. E o mundo de hoje é um mundo materialista. Só acredita no que é material, só acredita no que está vendo, só acredita no que eles chamam de realidade. Então isso aqui, a realidade, é isso que eu acredito. Então não acredita em mais nada além da realidade. Isso é materialismo, isso é secularismo. Mas nós vivemos pela fé. Nós cremos que existe um Deus que controla todas as coisas, que a nossa vida depende dele. Então nós temos que ter fé. Jesus estava preocupado com isso. Será que vai encontrar fé na terra? Sim, eu creio que ele vai encontrar, mas isso depende de nós fortalecermos mais a nossa fé em Cristo Jesus. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Vamos ler o texto aqui de Tiago, né, a carta de Tiago 4, verso 13 ao 16. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta é maligna. Então aqui Tiago fala dessa presunção humana,
né? Porque o ateísmo, o materialismo, diz que o homem é o centro de todas as coisas. Ele é o dono do seu destino. Então ele faz o que ele quiser. Então, Tiago usa um exemplo muito simples. As pessoas pensam assim: amanhã eu vou viajar, vou passar um ano, vou contratar, vou ganhar, vou fazer isso. E não está confiando em Deus. Então, ele diz assim: olha, você tem que falar assim: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, colocar a confiança da nossa vida por completo em Deus. Então, se Deus quiser, vai dar certo. A gente fala isso, né, no cotidiano, mas isso é bíblico. Isso é muito importante. Então é assim, se Deus quiser, né, vai dar tudo certo, eu vou agir, eu vou fazer, porque está na mão dele, é competência do Senhor. 2.3, confiar em Deus não é tentá-lo. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Aqui a gente tem a passagem do Novo Testamento, né, Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui o diabo está induzindo Jesus a fazer uma coisa para ver se Deus vai agir. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já teve aulas anteriores tratando dessa passagem especificamente. No caso de Esté, ela não estava tentando Deus ao arriscar entrar na presença do rei sem ser chamada. Isso não é tentar Deus. Não é isso. Ela sabia da necessidade de entrar ali na presença do rei. Ela sabia da lei, mas ela confiou em Deus. Ela orou, jejuou, pediu para que o povo orasse e falou: eu vou fazer isso porque é necessário. Não é uma tentação a Deus. Não é isso. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté e ela alcançasse o que pretendia. Então o povo estava orando diretamente para Esté, para que ela realmente entrasse na presença do rei, falasse o que era necessário e o rei atendesse o seu pedido. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esté estava disposta a morrer, perecendo, pereço. Então, assim, não é falta de fé de Esté. Alguém pode falar, porque ela estava, né, sem confiar em Deus. Não. Ela sabia do que poderia acontecer, que o objetivo dela ir lá não era simplesmente ela ser atendida, mas era que houvesse um livramento para o povo. Não era uma atitude egoísta, era para o povo de maneira geral. Então ela viu a necessidade de fazer isso e ela foi lá, perecendo, pereço, mas eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é correto. Não importa o que está acontecendo, eu vou fazer o que é correto, eu vou tomar essa atitude, ponto final. Eu vou tomar uma atitude correta, independente do preço que eu tenho que pagar. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Então a gente sabe da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que recusaram adorar a estátua do rei e foram lançados na fornalha de fogo. Então aqui a gente vê que pessoas que tiveram que tomar decisões drásticas, arriscar a própria vida, mas não negar a fé. Isso aqui que é importante. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. A gente sabe que tem muitas igrejas neopentecostais que têm essa ideia aí, que você tem que desafiar Deus, tem que colocar Deus na parede, que Deus tem que te dar, que Ele tem que te abençoar, que Ele tem que fazer isso, que Ele tem que fazer aquilo. Me desculpa, mas Deus não tem que fazer nada. Tudo que Ele faz para nós é pela graça. É a graça de Deus na nossa vida. Nós não merecemos nada. Então essa falsa teologia aí deve ser rejeitada. Vamos ler o texto de Jó 2, verso 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Então a gente vê aqui um homem que confiava em Deus, que confiava na soberania divina e que em momento algum exigiu qualquer coisa de Deus. Jó foi um exemplo para nós. Vamos para o tópico 3, o plano. Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Vamos lá. 3.1, prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Esté estava numa situação complicada, não era fácil, tá? Não é uma coisa simples. Hoje, lendo a história, sabendo que Deus deu livramento, sabendo da maneira que o rei tratou Esté, a gente não consegue ver o impacto disso. O primeiro leitor dessa história
talvez ficou apreensivo nesse momento. Nossa, Esté vai entrar na presença do rei, o que vai acontecer? Então, essa é a expectativa, o que vai acontecer? O coração de Esté estava a mil, estava acelerado. É bem provável que ela realmente estava muito nervosa. A gente pensa assim que confiar em Deus significa ficar tranquilo na situação. Nem sempre, tá? A gente confia em Deus, mas às vezes a gente fica nervoso. A gente confia em Deus, a gente fica apreensivo. Né? É normal, é do ser humano isso aí. Os sentimentos do ser humano, as emoções, elas vão, né, serem demonstradas diante de uma situação complicada. Então, assim, se alguém te criticar porque você está chorando numa situação difícil, porque você está se lamentando, né, se alguém te criticar por isso, não leve em consideração, porque são suas emoções. Não significa que você não está confiando em Deus. As pessoas podem dizer, você está fazendo isso porque você não confia em Deus. Não, você confia em Deus, mas as suas emoções estão sendo demonstradas. O texto bíblico não diz nada sobre o estado de Esté, das emoções de Esté, e só estou fazendo uma conjectura. Né? Diante da situação, é bem provável que sim, ela sabia do desafio, tanto que ela estava esperando a morte. Imagina você indo para uma situação que você pode viver ou morrer. É uma situação complicada, difícil. Esté estava nessa situação e isso com certeza deixou ela muito apreensiva. Isso não anulou a fé dela. Por isso, Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Então, com certeza, ela se embelezou, passou perfume. Foi toda uma preparação espiritual, emocional e física. Ela tinha que chegar bem preparada à presença do rei. Isso aqui é importante. Né? A gente ora, a gente jejua, a gente busca Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E isso vale para todas as áreas da vida. Imagina uma pessoa que está desempregada, imagina uma pessoa que está passando por uma situação difícil financeiramente, ali, está precisando de um emprego. Então ela vai para uma entrevista de emprego. Ela vai de qualquer maneira. Não faz sentido. Eu conheço pessoas que, né, fazem entrevista de emprego, né, principalmente online, e quando abre o vídeo e vê que a pessoa que está ali está toda desarrumada, num ambiente bagunçado, ela não contrata. Não contrata, entende? Então a gente tem que pensar assim, estou desempregado, preciso de um emprego e confio em Deus. Deus vai me dar esse emprego, Ele vai me abençoar. Vou fazer uma entrevista de emprego. Vou me arrumar bem, vou me preparar, vou estudar sobre a empresa, vou procurar saber o que faz nessa empresa, vou procurar saber o histórico dela, vou procurar saber quem é a pessoa que vai me entrevistar, se for possível. Enfim, você vai bem preparado, entende? Eu penso dessa maneira. Então, Esté fez isso. Ela orou, confiou em Deus, mas ela tomou uma atitude, né, de chegar lá bem preparada. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Provérbios 19:2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés, peca. Então, assim, diante de momentos importantes na nossa vida, nós temos que ser precavidos. Eu dei o exemplo aqui de uma entrevista de emprego, mas vale para qualquer coisa, uma promoção na empresa, um concurso que você vai fazer, um vestibular que você vai fazer. Qualquer situação, você tem que estar bem preparado, você tem que ver todas as circunstâncias e situações ali envolvidas, para que você possa tomar uma decisão momentânea, enfim, tem que estar bem preparado. Aqui nesse Provérbios diz, né, que aquele que se apressa, né, com os seus pés peca, ou seja, aquele que toma atitudes precipitadas, né, sem pensar, peca, ou seja, erra, comete um deslize. Mulheres sábias, como Esté e Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. A gente conhece a história de Abigail, que foi uma mulher sábia, é a mulher de Nabal, enfim, e depois ela casou-se com o rei, né? Ela foi sábia, a atitude dela foi uma atitude sábia. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Isso aqui é um provérbio que está falando da mulher sábia, mas vale para todas as pessoas. Aqui é todas as situações da vida. Então, imprudência e precipitação pode levar a prejuízos. Esté, ela não foi imprudente. Ela poderia, de imediato, ir à presença do rei. Não, então eu tenho que ir logo na presença do rei. Não, calma. Vamos jejuar e orar 3 dias. Depois desse preparo, nós vamos à presença do rei. 3.2. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Esté 5:2. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei.
e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então Esther chega até a presença do rei, onde o rei estava no seu trono. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Então aqui, Esther, ela cumpre todo o protocolo. Ela chega à presença do rei sem ser chamada. De fato, isso aqui foi algo que ela fez arriscado. E ali Deus agiu. O rei estendeu o cetro e ela toca na ponta do cetro, sendo reconhecida como uma convidada para estar na presença do rei. Até aquele momento ela não tinha sido convidada, mas agora sim ela é aceita na presença do rei. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Ele ficou preocupado, né? Ele falou assim: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão quando Herodias dançou ali na presença dele, e ele falou a mesma coisa: pede o que tu quiser, até a metade do reino eu te dou. Foi que a mãe dela falou com ela para pedir a cabeça de João Batista. Então, assim, não era uma expressão literal, ele não ia dar metade do reino para ela. Porém, era uma expressão que demonstrava a boa vontade do rei de atender qualquer coisa que ela pedisse. No caso de Herodias, ele teve que aceitar o pedido, ele prometeu na frente de todo mundo, tinha que aceitar. E no caso de Assuero, também ele teve que aceitar o pedido. E é interessante o que Esther faz. Eu gosto muito da maneira que Esther agiu. Vamos ver aqui o tópico 3.3. Em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Então, diante de tudo que aconteceu, a gente percebe que ali tinha alguém que estava sintonizado com Deus, na mesma frequência. Apesar do nome de Deus não ser citado diretamente nesse livro, a gente sabe que Deus está presente o tempo todo. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Então, assim, rainha, peça o que você quiser, te dou até a metade do reino. Ah, rei, eu quero só um jantar contigo e com o seu servo Amã. Só isso. É um pedido muito simples, né? Como que o rei vai recusar? A Esther foi muito sábia. Ela cria toda aquela expectativa e ela pede um jantar. Claro que o rei ia aceitar. Simples, simples. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Ou seja, ele foi para o jantar, jantou com o rei, ela jantou com o rei, e ali ela ainda não fez nenhum pedido específico. Convidou para um novo jantar. Então, essa aqui mais uma estratégia de Esther, Ela foi muito sábia. Ela foi meio que conquistando o rei. Qualquer coisa que eu pedir ao rei, qualquer coisa que eu falar, eu tenho que conquistar a confiança dele. Ele tem que confiar em mim. Então, ela foi fazendo isso, Ela foi meio que amaciando ali o coração do rei, o ego do rei, para que ela revelasse o que estava de fato acontecendo, O que Amã fez de fato. Então, Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Então, assim, Esther, ela convida para um novo banquete, e é nesse novo banquete que é revelado o plano de Amã, que é revelado toda a situação ali, e Amã vai pagar o preço do que ele fez. Então, os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Então, diante de tudo que aconteceu, a gente só vê o quê? A presença de Deus, a mão de Deus, os desígnios de Deus sendo cumpridos. Tá? O plano de Deus vai se cumprir, o seu povo não vai ser destruído, e através desse povo vai ser revelado o Messias, que é Jesus Cristo, que vai salvar toda a humanidade. Então, a gente sabe que aqui nesse momento, Deus salva os judeus, mas isso aqui aponta para algo muito maior, aponta para uma esperança muito maior, que é Jesus Cristo, a salvação de toda a humanidade. Amém? Então a gente conclui aqui essa aula. Na próxima aula a gente vai continuar a história. Então aqui as aulas realmente uma vai continuando com a outra. Então convido você já para a próxima aula. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, entre em contato conosco e vamos aqui para a conclusão da aula. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Então, assim, essa lição maravilhosa
deixou aqui algo muito claro para nós. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. Então, só vai viver experiências extraordinárias quem tem uma fé verdadeira em Deus, quem crê em Cristo como Salvador, quem de fato teve a vida transformada pelo Evangelho. O mundo não experimenta isso. O mundo não tem Cristo, o mundo rejeitou Cristo. Mas quem está em Cristo Jesus confia nele em todas as áreas da vida e sabe que Deus jamais perde o controle de qualquer coisa. Ele não perde o controle de nada. Ele tem tudo sob controle. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aqui, só lembrando, o nosso site é ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para falar conosco. Tá? Quem é assinante do EBD em Foco acessa os slides de adultos e jovens, vários bônus como slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos de vários temas. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.